Porque sem isso, nenhum tipo de mudança de hábito vai para frente. Mas as pessoas não sabem os hábitos que ela tem. E uma informação que isso é chocante, que é 40% a 50% das nossas ações no dia é definido pelos nossos hábitos, ou seja, de forma automática. Eu penso que o primeiro ambiente que deve ser analisado e, se necessário, modificado, e normalmente tem, é a sua casa, tá? A sua casa tem que ser um lugar seguro. A melhor maneira de você lidar com o autocontrole é você não precisar usá-lo. Isso! Adorei, vou usar essa. Eu falei pra você, falei, o dia que perder peso for uma prioridade pra você, você vai fazer. Sim. E é isso que tá acontecendo agora. Sim. Isso só tá acontecendo agora porque você colocou isso como uma prioridade. E é isso que eu falo para as minhas pacientes. E é por isso que nesse meu novo método de trabalho, eu não aceito qualquer um que bata na minha porta. Seja bem-vindo a mais um podcast do Vitão. E olha só, eu estou num cenário diferente hoje porque eu estou sendo recebido na casa da minha convidada. E hoje é um papo assim que é um dos papos que eu tive com ela, que eu adorei, que a gente gravou um podcast já. E surgiu uma nova oportunidade para a gente falar de comportamento, hábito, mudança de mentalidade. Então assim, hoje está recheado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Você já viu o nome dela aí, você sabe que é a Camila Vasconcelos. E aí, Cá? Tudo bom? Bem, e você? Tudo. Então tá bom, muito obrigado por me receber na sua casa. Obrigada a você. Estou muito feliz, estou assim, me sentindo até mais bonito nesse ambiente. Ah, com certeza. Eu acho que é um ambiente que ajuda mais do que a pessoa, mas tudo Não, bem. eu acho que você tem seus méritos. Ok. Cá, você me chamou para esse bate-papo e quando você falou para mim de mudança de mentalidade, é uma coisa que eu estou vivendo hoje, né? Você me acompanha Que eu estou muito orgulhosa. já há um bom tempo, eu fico feliz. Eu estava vendo hoje, porque eu fui buscar o endereço dessa casa aqui, 2022. Nossa, menina. Então você me conhece há um tempo e já percebeu que eu já tive no meu estágio máximo de peso. Sim. Foram 140, quase 148. Hoje estou com 132. Check. Gente, merece, parabéns. né? Sim, Merece. por favor, nos comentários, você já tem que merecer a Já curtida deixa por aí. aí, vai motivando. Isso. E aí, eu queria ver a sua percepção que você tem de uma pessoa. Quais são os processos que essa pessoa passa para que ela mude a mentalidade dela? O que geralmente tem de gatilho nessas pessoas que você atende? Fala assim, eu preciso mudar. E já vou emendar, o que as pessoas realmente precisam mudar nesse processo de emagrecimento? Complexa essa pergunta. É para uma hora de resposta. Tá, vou ser obrigada a responder em uma hora de resposta, mas eu vou tentar condensar para ficar claro para quem está assistindo, tá? É até interessante você me perguntar exatamente isso, porque agora, hoje ainda no consultório, eu falei sobre isso com uma paciente e ontem falei com outra. Eu acho que exemplificando, dando um caso assim, vai ser fácil das pessoas se identificarem. O que acontece? Ela me reclamou assim, eu sei o que eu tenho que fazer, que é o que eu escuto muito, inclusive eu acho que eu já escutei de você. Calma, vamos com calma. Eu sei o que eu tenho que fazer, Sim. mas eu não consigo colocar em prática, certo? E aí, a psicologia, que é um lugar que nós, nutricionistas comportamentais, somos obrigadas a visitar e a estudar. E como você já me conhece há muitos anos, você sabe que eu sou uma apaixonada pela psicologia, pela psiquiatria, pelo comportamento humano, na verdade, né? É que são as duas áreas que mais estudam isso, mas pelo comportamento humano. Então, o que acontece? Isso, qualquer Google aí pode mostrar. A gente passa basicamente por 4 fases: a fase de pré-contemplação, contemplação, ação e manutenção, certo? Isso a gente aprende na faculdade de nutrição, que a gente entende que o paciente realiza quando ele realmente precisa ser tratado e agir, né, a favor do tratamento. Então, o que eu expliquei para minha paciente foi:
Você ainda está numa fase de contemplação daquilo que precisa ser feito. Você ainda não conseguiu colocar todos os pilares em ação. E tá tudo bem, porque é uma construção diária, entende? Se você está passando por isso, você deve estar sentindo isso na pele. Que tem dias que parece muito fácil e que a coisa flui. E tem dias que parece um grande inferno. E aí você se sente frustrado. O problema da frustração é que o seu centro de recompensa, e aí a gente já está falando de neurociência, o seu centro de recompensa, ele já está sugestionado, ou seja, ele já está acostumado a buscar a sua recompensa aonde? Na fome, na comida, né? Na comida. Que é onde você possui mais prazer. Exato. Eu tô triste, vou comer um chocolate. Tô feliz, vou comer um chocolate. É disso que eu tô falando. Sim. Então, qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é a gente desenvolver novos comportamentos que sejam colaterais, ou então o que é colateral? Se daqui a aqui é um caminho conhecido, está marcado. Igual quando você anda a cavalo num pasto, não tem a marquinha Fica já, o caminhozinho. Então, o colateral é você fazer isso, né? É você fazer um caminho novo, porém que ligue os dois mesmos pontos. Perfeito. Né? A ação com a recompensa. Exato. De outra forma que não seja através da comida. No momento que você consegue treinar o seu cérebro a fazer isso, aí você consegue se livrar desse comportamento que é maléfico. Você consegue trabalhar a sua recompensa de uma maneira muito mais saudável. Exato. E aí você vai tirar a comida e vai colocar, sei lá, um momento com os amigos, um momento, sei lá, assistindo um filme. Exato. Só de não ser a sua primeira opção, mas ser uma das... Você fez uma pergunta outro dia no teu Instagram, que eu achei fantástico, e eu respondi errado, que eu fui ver depois. A sua pergunta foi, qual o seu maior prazer na vida que não seja comida? Você respondeu errado. Eu respondi errado, eu respondi churrasco com os amigos. Eu vi. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei que não envolva comida. Não envolva comida. Eu meti já logo um churrascão com os amigos, aí eu falei, depois que eu falei, mano, eu falei churrasco, não era estar com as pessoas. E é louco, porque eu não sei se você já parou para pensar, mas a gente liga praticamente o nosso maior prazer à comida. Sim. A estar comendo algo. E por que isso? Porque é o tipo de comportamento que a gente treina desde quando a gente nasce. Pô, isso é profundo, hein? Sim. Fala mais. Vamos lá. Te tiraram da barriguinha da sua mãe. Ok. Você estava lá quentinho na barriguinha dela. E aí te colocaram numa temperatura diferente, numa luz diferente. Você começou a ouvir diferente, foi ampliado, né? E isso te causou desconforto. Qual que é a primeira coisa que fazem ainda no centro cirúrgico ou na sala de parto? Bate na criança. Dá de mamar para ela. Colocam no peito. Então, é o primeiro estímulo que você aprende. Desconforto. Comida. Recompensa. Comida. Aí, você cresce um pouquinho. Aí, você tá com dor de barriga. Tá com cólica. E aí, o que fazem? Vão dar de mamar de novo. Aí, alguém que é um pouco menos orientado, a criança chora, o que ela faz? Dá de comer. Qualquer coisa, taca comida nessa criança aí que ela deve estar com fome. Caramba! Então, entende como esse caminho ele é bem profundo? Por isso que é difícil emagrecer? Claro! Senão Elon Musk já tinha inventado um jeito. Não é possível que esse cara coloca até, sei lá... Faz foguete da ré. Faz foguete da ré, exato. E até agora ele não desenvolveu alguma coisa mágica para treinar um comportamento de um comer menos disfuncional? É que o ser humano ele é complicado, né? Claro, o nosso cérebro, eu estou estudando sobre hábitos, é a lei do mínimo esforço. Sim. Tudo que for minimamente esforço,
o corpo, o cérebro vai querer. Sim. E, claro, você fazer dieta requer muito esforço. Uhum. E aí entra num ponto que eu estou colocando em prática agora, isso por auxílio da Dani, a minha esposa, e eu vou ressaltar isso para que ela continue fazendo, de deixar tudo mais facilitado para a execução. Isso é uma estratégia muito boa. Muito, muito boa, muito validada, porque ao invés de você falar assim, putz, tem salada cortada, tá tudo prontinho, é só você juntar, temperar e comer. E a proteína tá ali temperada, é só fritar e comer. Aí se você tiver que fazer do zero, você fala, vou pedir um lanche. Ou, Exato. vou comer uma marmitona aqui mesmo e tá tudo certo. E você acaba descompensando e comendo desregulado. Sim. Isso é uma das estratégias mais básicas que a gente usa como nutricionista para auxiliar o paciente no emagrecimento. Então, por exemplo, a tal das marmitas, ou da forma que você está fazendo, que eu vi como você está fazendo, né, que é deixar isso tudo pré-pronto, porque você tem esse tempo de finalizar o preparo. Sim. No meu caso, eu não tenho esse tempo. Então, o que acontece? Mesmo eu não tendo tanta dificuldade comportamental de executar, eu ainda sou um ser humano e meu cérebro veio do mesmo lugar. Que as recompensas Exato. fáceis. Então, o que acontece? Eu compro coisas para os meus lanches intermediários e para o meu café da manhã na minha casa, e eu compro as marmitas personalizadas com a comida pesadinha do jeito que eu calculei para mim na minha dieta. Eu compro. Aí as pessoas falam, nossa, mas que absurdo, você é chefe de cozinha, por que você não cozinha? Porque eu escolho as minhas guerras. Eu não tenho tempo, Eu não amigão. tenho tempo. Amigona, eu não tenho tempo. Não dá. Ou eu estou no consultório ou eu estou cozinhando, então realmente não dá. Isso facilita muito a minha dieta e é por isso que na minha fase de manutenção a coisa fica muito fluida, porque eu me ajudo, Sim. né? Então é aquela coisa que fala, me ajuda a te ajudar, é basicamente isso. Então eu me ajudo. Hoje mesmo, antes de vir gravar aqui com você, eu tinha atendido no consultório a manhã toda, e aí eu tinha que almoçar rápido, tomar banho, arrumar meu cabelo, fazer maquiagem, vim te encontrar. A minha sorte é que eu tinha uma marmita prontinha, congelada, que tinha purê de mandioquinha, espinafre e tilápia. Quando que eu ia conseguir fazer isso nesse tempo hábil? Você é chefe, deveria ter. Sem chance. Você falou que essa é uma das estratégias mais básicas, né? De você deixar tudo pré-pronto ou você preparar. Quais seriam algumas outras estratégias que as pessoas não conhecem muito por aí, que elas poderiam colocar no dia a dia delas, que facilitariam a criação desse hábito ou dessa mudança de mentalidade? Então, isso vai depender muito de quem a gente está falando, né? Eu costumo atender mulheres multitarefas, como eu. Ok. Então, uma das coisas é essa, porque você pode fazer como você e deixar pré-pronto. Para quem tem funcionário, também facilita muito, né? Outra coisa, supermercado. Isso é uma dica que eu sempre dou. Hoje em dia, com a glória da tecnologia, nós temos supermercados online. Então, você pode se programar para que as compras estejam na sua casa quando tiverem que estar. Perfeito. E você não precisa gastar esse tempo, já que você é uma pessoa que multitarefas, que tem muitas atividades, para pegar o carro no supermercado, escolher, pegar a fila, né? Põe no carro, tira do carro, põe no carrinho do apartamento. Loucura, né? Entendeu? E, na verdade, Vitão, essa é uma ótima pergunta, porque me dá gancho para uma coisa que eu percebi com o passar da prática. As pessoas são muito pouco organizadas. E esse é o maior tendão de Aquiles. Se não for, está pau a pau ali com o ambiente, que é uma outra coisa que a gente precisa falar. Eu diria que está pau a pau. Difícil dizer quem tem mais... A organização pessoal e o ambiente? Putz, eu acho que eles estão interligados porque a organização do ambiente influencia... Também, verdade. No seu comportamento. Eu acho que eles estão interligados. Eles estão... São duas forças potentes. Para você criar um hábito diferente e mudar a mentalidade. Sim, quando eu comecei a desenvolver o meu método, antes de pensar em qualquer conceito nutricional,
te juro por Deus. A primeira coisa que eu pensei é, o primeiro módulo tem que ser de organização e gestão de tempo. Boa. Porque sem isso, nenhum tipo de mudança de hábito vai para frente. Seja na alimentação, seja no trabalho, seja em casa, seja como for. É por isso que quando as mães têm um bebê, logo elas já ganham um livro, que é praticamente um planner, para que elas tenham algum tipo de gerência sobre o tempo, aquela criança e tudo mais. Porque é um novo trabalho que vai ter que gerar vários novos hábitos e tudo mais. Então, ninguém te entrega isso quando você começa a querer mudar a sua alimentação. Cara, sabe que ninguém, na verdade, ninguém faz, e eu acho que por conta disso que você está falando, nenhum produto hoje oferece muito isso, e as pessoas em si, elas não se organizam na própria vida. Por exemplo, se você perguntar, hoje, eu já fiz essa lista, eu já fiz essa análise, mas as pessoas não sabem os hábitos que ela tem. E uma informação que isso é chocante, que é 40% a 50% das nossas ações no dia é definido pelos nossos hábitos, ou seja, de forma automática. A gente não tem consciência, muitas vezes, dessa ação e o porquê dessa ação. E são 50%. Então, se você pegar de todas as ações que você tomou no dia, 50% você fez que nem percebeu. Eu acho que essa, então, seria a segunda ou terceira dica, né? Eu acho que a primeira dica é organização e gestão de tempo. A segunda dica é cuidar, entender, primeiro de tudo, entender como é o seu ambiente. Sim. E tentar deixar ele seguro para você. E o terceiro é isso. Eu também acho, porque a partir do momento que você É tem uma ter noção. consciência, você ter consciência do que você faz, consciência do porquê você faz, as pessoas não... é muito difícil pensar isso, porque o livro que eu estou lendo, que eu terminei de ler, que eu estou estudando de novo, fala que olhar para os seus hábitos é como se você se olha no espelho. E aí você começa a ver suas imperfeições. Sim, isso dói. Isso pra caramba. Tem vários pontos, né? Eu tenho um paciente... E eu quero voltar no ambiente ainda, porque o ambiente é uma coisa muito boa para se falar. Eu tenho um paciente que, inclusive, eu atendi ele hoje e, para mim, parece que eu ganho mais atendendo ele do que ele sendo atendido por mim. Porque ele é um senhor de 70 anos e ele é médico psicanalista. E o cara é, assim, sensacional. Pensa no... Eu falei para ele hoje, eu falei, você é um ET. Você não é desse planeta, porque a mente dele é incompatível com esse planeta nosso medíocre aqui, sabe? Assim, ele é muito fora. E aí ele estava falando, me ensinando, né? Eu sempre aprendo alguma coisa com ele nas consultas. E aí ele estava falando da importância que tem a autoobservação, né? Essa contemplação de que a gente precisa fazer, do que a gente precisa fazer. E esse olhar como se a gente estivesse nos olhando de fora. Então, você falou do espelho, mas, na verdade, ele explicou que o complexo de Édipo, na verdade, é uma grande equação triangular, que começa ali entre pai, mãe e filho, mas você consegue espelhar essa triangulação em todas as áreas da sua vida, mas principalmente com si mesmo, entendeu? Então, é o que você gostaria, o que você pensa e o que você faz. Essa é a triangulização. Foi exatamente assim que eu reagi. Eu fiquei assim, ó. O que você é, o que você gostaria e o que você faz? Rapaz. E aí? E aí? Difícil, hein? E aí? Não é? Pra caramba. Porque tem a ver, claro, o que a gente faz tem a ver com a nossa identidade. E muitas vezes a gente não gostaria de ter a identidade que a gente tem, a gente gostaria de ser uma outra pessoa. E, caraca! Não é? Irmão, eu falo, ele faz a gente... A gente tem que chamar ele para trocar Não, uma ideia. por favor, chame ele. Chame ele. Você não tem noção o que é esse ser humano. Caraca! E eu fiquei, assim, por um lado eu fiquei feliz,
porque é uma coisa que eu falo sempre para as minhas pacientes. Eu falo, se observa. Autoanálise tem que ser um exercício diário e o tempo todo. Sim. O tempo todo você tem que se analisar, o tempo todo você tem que se analisar. Porque no momento que você está no automático, você está muito mais sujeito ao erro. Sim. Então, realmente você tem que tentar se enxergar aqui, ó, como se tivesse uma câmera aqui e você estivesse se olhando. Um exemplo disso foi a outra paciente que eu falei que eu atendi essa semana, que é uma estudante de psicologia. Então, ela entende Teoricamente, ela de comportamento. deveria entender. Sim, claramente. Só que tudo que quando é com a gente é mais difícil. Perfeito. Né? Perfeito. E aí ela falou que ela leu um estudo que mostra que ouvir sons da natureza enquanto se come faz com que você tenha uma alimentação mais calma, mais consciente, né? Assim, que você esteja mais concentrado no comer, mais um mindful, né? Uhum. E aí ela leu sobre isso e tal, e aí ela foi comer. E aí ela percebeu naquele dia, só naquele dia, que muitas vezes ela não está nem vendo o que ela está comendo, porque o ambiente dela é muito barulhento. E a funcionária dela interrompeu o café da manhã dela inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E ela nem reparou no que ela estava comendo. E aí, quando ela viu, ela já tinha comido o ovo. E ela nem tinha visto. Cara, Você tem noção? E aí, vamos pensar, né? O cérebro não reagiu àquilo. Você falou, pô, eu comi. Então, e aí processei Exato, isso. aí interfere no que a gente chama de eixo fome e saciedade, né? Fica completamente... Explica sobre isso. Então, na verdade, assim, tem a parte fisiológica e a parte neurológica, digamos assim, né? A gente, de fato, tem um delay entre o quanto o nosso estômago, de fato, está cheio, digamos assim. Ok. Tá? Por isso que os japoneses falam, eles são muito sábios, é que a gente deve sair da mesa sempre com fome. Mas não é a fome, né? Porque as pessoas aqui no Brasil são muito literais. Não é com fome, né, gente? Pelo amor de Deus. É não sair da mesa entupido, De comida, né? com aquela sensação de plenitude total. De, Ai, meu Deus, como não dizem aguento. por aí, giboiando. Entende? Sim, fiz isso muitas vezes. Por quê? Porque a parte lá daí do cérebro que entende o quanto ali a sua régua, ela está desregulada. Igual o tanque do carro, quando quebra, o ponteiro desregulou. Entendeu? Sim. Então, você não, o que veio de fábrica e deveria funcionar de forma correta, o seu estava quebrado. Então, às vezes tinha pouco combustível, ele dizia que estava zerado. E às vezes tinha muito, o tanque já estava completo, mas ele não subia. Aí você fala, não, vamos meter comida nessa aqui, mano. Isso. E aí você começou a entender que estar satisfeito é estar hiper, mega, super pleno. Entendi. E não. Mas aí entra no caso dela, por exemplo, ela passou o café da manhã que ela não percebeu o que ela comeu. Como é que funcionaria isso nesse eixo que você falou? Tipo, ela comeu e nem viu o que ela comeu. Então, provavelmente ela vai ter vontade de comer mais. Por conta do cérebro não ter processado a informação. Porque ela estava no automático. Ah. E a gente faz muito isso, né? Todo o tempo. O petisco, o belisco do dia a dia é isso. Todo o tempo. Aí as pessoas falam assim, mas eu não estou emagrecendo, eu estou no efeito platô, Nutri, o meu efeito platô chegou. E aí? É duro falar isso, mas é uma infeliz verdade. Muitos pacientes relatam, estou comendo tudo que está no cardápio. E mais um pouco. Sim.
E aí Cara, o mas- déficit calórico que deveria ter gerado naquele dia que, de fato, a pessoa comeu tudo que estava no cardápio, ele se perdeu na beliscada. Porque ninguém ensinou isso pra gente. Isso também é um erro que daí dá conversa para outro podcast. Porque é uma coisa cultural, né? Quando que ensinaram para você? Com quantos anos? Sabe aquele meme? Com quantos anos você descobriu Você percebeu que acontecia isso, né? que quantas calorias tinha uma bala de iogurte, aquela rosinha? Tinha Sete Belo. Por favor, o público não paga essa, hein? Sete Belo. Isso é boa pra Com caramba. quantos anos você descobriu quantas calorias tinham numa bala daquela? Né, até hoje eu não descobri. Eu descobri com 12 anos que essa bala não era do Belo Cantor. Isso eu descobri. Você está entendendo? Quantas tem? Só por curiosidade. Eu não sei exatamente, mas tranquilamente ela tem ali de 80 a 100 calorias. Caraca, mano. Dá pra Acho que colocar tudo isso não, talvez umas 40, 60, mas Tá mesmo bom. assim. Ok. Eu vou colocar na Vamos descrição. vamos pesquisar depois. Eu vou pesquisei. colocar na descrição. Mas assim, de fato é alta para um tamanho de bala desse tamanzico. Que você não come só uma. Perfeitamente, você Se não você come tiver um só pote de uma. bala na sua e, casa- E juro, se você for trocar os pneus do seu carro e tiver uma bala dessa ali do lado daquele balcãozinho do computador da mulher do caixa, Você pega. você pega. Ainda mais antigamente, que se pagava com dinheiro físico, o E troco te era em devolviam bala. com bala. Nossa, eu entreguei a idade agora, hein? Gente, eu sou novo ainda, tá? Não aparento, mas eu sou novo. Mas você falou de uma coisa super importante agora que dá para ligar ao ambiente. É que a gente falou do pote de bala e aquela coisa toda. O que uma pessoa que ela passa por você, tá no processo de emagrecimento, o que você fala para ela se atentar no ambiente dela? Tudo. Tudo, porque isso é outra coisa que a gente nunca foi acostumado a pensar, né? Mas envolve somente ambiente físico ou ambiente digital e pessoas? Tudo. É que assim, eu penso que o primeiro ambiente que deve ser analisado e, se necessário, modificado, e normalmente tem, é a sua casa, tá? A sua casa tem que ser um lugar seguro. E aí, para fazer com que os pacientes entendam do que eu estou falando, eu dou uma exagerada no cenário Perfeito. para ficar mais compreensível. E para pegar na mente da pessoa Exato, também. Pra não exagerar é o que eu fixa. falo, né? Para grudar o post-it no cérebro. Você imagina que você tem um pai alcoólatra, tá? Você deixaria bebida alcoólica na sua casa? Jamais. Não seria inteligente, né? Então, se você é viciado em chocolate, você acha que é prudente deixar chocolate na sua casa? Jamais. Concorda comigo que se você é um viciado em chocolate que está tentando mudar os seus hábitos, vai ficar muito mais difícil você ter que levantar da sua cama, pegar seu carro no posto mais próximo para comprar um chocolate? Muito mais. É isso. Quanto mais dificultar, melhor é para você tirar um hábito. Uma das coisas que eu li recentemente foi que a melhor maneira de você lidar com o autocontrole é você não precisar usá-lo. Isso! Adorei, vou usar essa. Eu achei fantástico. Ele falou assim, ó, Sim. a melhor maneira para você ter autocontrole é você não ter que usá-lo. Ou seja, se você prepara todo um ambiente que você não precisa de autocontrole, é a melhor maneira de você usar ele. Então, daí a gente volta naquela máxima que já virou máxima. Se ajuda a se ajudar. Exatamente. Mas o que eu acho ainda, assim, em coisas importantes, além do ambiente físico e de você tirar essas coisas, de fato isso funciona porque na primeira vez que eu tentei emagrecer, a gente parou de comprar besteira. Porque antigamente era no mercado, comprava passatempo, aquela bolachinha que, deixa lá, um dia eu como, pego para comer um pacote, mas enfim. Aí a gente começou a tirar isso, não começou a comprar e diminuiu muito esse consumo dessas coisinhas. E a gente não costuma mais comprar isso, então, funciona demais. Mas uma das coisas que me ajudou, e hoje eu pego no pé da Dani em relação a isso, é aquilo que a gente consome nas redes sociais. A Dani chega do trabalho, ela senta do meu lado no sofá e fica aqui no Instagram dela. Olha essa receita. Olha esse... Eu falei assim, para de me mostrar esse negócio que eu não tô afim de ver
Eu não quero, porque realmente, quanto mais você consome também aquilo, você vai querer aquilo, você vai desejar aquilo. Sim. E aí vai chegar uma oportunidade de falar assim, vou fazer. É fácil. Agora eu vou te dar outro ponto para retificar o seu. Você trabalha com marketing há muito Perfeito. tempo, certo? Uns 4 anos, 4, 5 anos. Tá. Então você concorda comigo que existem, de fato, influências que a gente pode dizer indiretas para fazer as pessoas consumirem os produtos, certo? E mais nessa. Qual que é a função do outdoor, além de comunicar, obviamente? É chamar atenção. E fazer com que aquela pessoa que passa naquele mesmo local, indiretamente, até no automático, Sim. grave o que está ali Uhum. e isso cause desejo, Perfeito. certo? Tá bom. Aí eu te falo, eu estou assistindo um seriado, você sabe que eu adoro séries. E aqueles seriados longos que eu adoro, que tem trocentas temporadas. E o ator principal, ele toma chá. Ok. Eu já sou uma pessoa que gosta de chá. Mas se eu te falar que eu tenho o hábito de tomar chá, mentira. Mas eu gosto. Adivinha o que eu tô morrendo de vontade de fazer agora o tempo todo? Tomar um chá, né? Tomar um chá. Poxa, o cara da série toma um chá. Vamos tomar um chá da tarde. Impressionante. E eu me peguei nisso. E eu falei, meu Deus, Por que eu tô tendo esse por que eu desejo? tô com tanta vontade de tomar chá agora? Toda hora eu quero um chá, quero um chá. É por causa do seriado. Todo dia eu assisto aquele negócio. Praticamente todos os dias. Em todo episódio, Mas ele que toma você chá. Você tá assistindo The Crown? Que é o chá Não, eu tô assistindo The Mentalist. Ah, sim. E aí ele toma chá. Ah, E aí toda hora agora eu quero um chá. Olha que loucura. é muito louco. Agora, você imagina para uma pessoa que foi criada desde criança, desde pequenininha, dentro de uma casa obesogênica. O tamanho da dificuldade que vai ser para esse adulto ter uma casa saudável. Isso é sinistro, porque realmente influencia em questão de cultura. E aí a gente pode pensar no seguinte, que eu cresci assim, é normal eu ter um pacote de bala, eu ter 12 barras de chocolate na minha casa, é normal. Então quando você entra nessa questão, que a pessoa ela foi criada, tudo que está dentro do normal para ela, ela vai continuar fazendo. E entra no automático, E né? entra no automático. E para mudar isso, a gente está falando de mudança de cultura. Eu acho que uma das coisas mais difíceis, e isso envolve a sua mentalidade também, é você mudar a sua identidade. E isso é claro que é possível mudar, mas o mais impressionante ainda de mudar é a cultura, porque não influencia somente, não é a respeito de você, mas tem valores emotivos. Tipo, eu comia um chocolate com a minha mãe todo domingo à tarde. Eu tenho uma memória afetiva com chocolate, que minha mãe, a gente saía da época do Kung Fu, isso com 7 anos de idade, a gente ia para casa e dividia uma barra de Talento. Tanto que um dos meus chocolates preferidos na vida é Talento. É o mais gostoso? Não, mas carrega para mim um comportamento emotivo, Sim. afetivo. E isso faz parte de uma cultura que você foi criada. E para mudar isso, a pessoa precisa fazer uma higiene. Aí você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas ela tem que fazer uma higiene no ambiente dela, ela tem que fazer uma higiene nas redes sociais dela e ela tem que fazer uma higiene nas amizades dela. Super. Tem um cara que é um psicólogo conhecidíssimo, você deve conhecer ele, que é o Wesley. Ele fala muito isso na mudança de comportamento dele. Ele falou que ele percebia que ele só bebia e fumava com certos tipos de amigos. E quanto mais ele se afastou, mais ficou fácil de ele evitar esses hábitos. Exato. E isso é difícil. Você não pode chegar para a pessoa e falar assim, para de andar com essa pessoa. A gente Ou não para tem. de almoçar na casa da sua mãe. Que é pior ainda. E que é o que acontece muito Só ainda. se a mãe for saudável. Aí pode Aí permanecer. tudo bem, mas você entende? Sim. Mas aí que tá. Porque as pessoas não saem da pré-contemplação ou negação? Que dói. Porque você tem que abdicar de coisas
que muitas vezes têm um valor sentimental muito grande para poder ter outras. Só que a gente foi ensinado que essa questão alimentar não é tão importante assim, ou não precisa ser tão importante assim. Mas isso é errado. Porque é uma coisa que a gente faz do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre. Então, como não é tão importante assim? Aí, quando eu falo para você, Vitão, para você dar uma vida melhor para Dani, para você ter a sua realização profissional, você tem essa proposta aqui, ó, que é mudar para Chicago amanhã. Só que assim, a Dani não vai poder ir pelos primeiros 6 meses. Você vai ter que ir sozinho. E você vai ter que vender sua casa aqui, deixar seus pais, seus irmãos, tudo que você construiu para trás. Mas assim, você vai ganhar o sextuplo do que você ganha aqui. Olha, eu tô tentado aí, onde é que eu assino? Então, mas aí se eu falo para você, você vai abandonar o chocolate para sempre. Não, vamos conversar direito. Mas realmente. Entendeu o ponto? Aham, entendi. Que é a mesma coisa que a gente já A gente está discutiu. disposto a fazer muito mais, às vezes, por uma questão financeira do que pela nossa própria saúde. É. Só que sem a saúde... A gente não tem as finanças. E é esse sempre o meu questionamento com as mulheres que eu atendo. Porque a justificativa delas para os maus hábitos ou é a família, porque ou são mães, ou é o trabalho, porque são executivas grandes, que cuidam de grandes coisas e tudo mais. E aí elas falam, não dá. Eu trabalho 12 horas por dia, eu tenho uma casa, um marido, 2 filhos. As pessoas foram ensinadas que trabalhar muito é bom, que objetivo de vida é quando eu tiver uma carga horária de trabalho grande, vou estar ganhando muito dinheiro. Mas, na verdade, é o quanto de trabalho efetivo essa pessoa faz. Eu acredito muito nisso. E eu acho... E isso no trabalho, na vida, com a família, em tudo. Se você tem um plano organizado do que você deseja, o que você quer, onde você quer chegar, como você quer chegar, por onde vai ser isso, eu acredito que as pessoas inverteriam a ordem dos negócios. Porque elas iriam perceber que, para eu chegar lá, e foi uma conclusão que eu cheguei, poxa, para eu cuidar dos meus futuros filhos, ou para eu ter momentos com eles, beleza, eu tenho que ter dinheiro? Talvez, mas o mais importante de tudo é eu ter saúde. Foi esse o start que deu, porque para eu mudar a minha identidade, eu precisei de um motivo muito forte. São motivos que nem existem ainda, se a gente for colocar na literalidade. Meus filhos não existem. Mas pensando no futuro, poxa, eu quero ser um pai saudável, eu quero dar um bom exemplo. Então, para isso, eu falei, o que eu preciso fazer para chegar lá? Tá, eu preciso mudar a minha saúde, eu preciso ter qualidade de vida. Tá, qualidade de vida é uma clareza, eu preciso disso. E eu precisei deixar um negócio atraente. Como é que eu vou deixar atraente? Eu vou emagrecer. Querendo ou não, você cabe nas roupas que você quer, você vai em qualquer lugar comprar roupa, você não fica tipo, não tá servindo. Isso é uma coisa atraente, você fala, vou ter facilidade para vestir o que eu quero, o que eu gosto, vai ficar bem e tal, legal. Aí eu deixei uma coisa mais fácil, que foi, preciso procurar alguém que me instrua um caminho, não que é um atalho, mas um caminho certo. É um direcionamento. Exato. Procure essa pessoa. E aí eu precisei deixar satisfatório. E o satisfatório é a mudança que eu estou tendo na minha vida. O corpo, eu estou tendo mais fôlego para fazer as coisas. Eu dou uma caminhada agora, não fico cansado. É satisfatório. Então são essas recompensas que aí não vai na comida. Vai tipo, fiz uma caminhada aqui agora e não estou morrendo, não estou falecendo. Então, isso é bom. Então, toda essa construção, eu acho que se as pessoas fizessem isso, tivessem um plano organizado para tudo na vida, elas não teriam essa desculpa da falta de tempo. Lembra que 2 coisas, né? Primeiro que quando eu tinha o meu podcast, vocês brincavam comigo nos bastidores que todo episódio eu falava assim, você tem que aprender a curtir o processo. Sim. Isso eu aprendi quando eu fui atleta. Porque a satisfação tá sim em ganhar. Como diz a mãe de uma amiga minha, o importante não é competir, o importante é ganhar. Sim, está. Ok. Mas, depois que você ganha,
você entende que, na verdade, a curtição toda, o barato, foi ter passado pelo processo e visto quanto que você evoluiu nele. A vitória, o troféu, a medalha, é só uma materialização daquilo tudo que você foi fazendo e construindo com o tempo. Eu percebi muito isso, sabe? E outra coisa que eu falei num outro podcast prioridade é uma questão, quer dizer, tempo é uma questão de... Mas não foi nem num outro podcast, foi pra mim que Foi- você falou é. isso no nosso episódio lá. É. Que é um corte que me relembrou esses dias que eu tinha postado. E realmente você falou assim, Vitão, você não tem falta de tempo, você não tem prioridade. Lembra que eu te falei, tá? Aliás, gente, está gravado. Está gravado, tá? Porque eu trabalho com provas. Ok. Eu falei pra você, falei, o dia que perder peso for uma prioridade pra você, você vai fazer. Sim, E é isso que está acontecendo agora. sim. Isso só está acontecendo agora porque você colocou isso como uma prioridade. E é isso que eu falo para as minhas pacientes. E é por isso que nesse meu novo método de trabalho, eu não aceito qualquer um que bata na minha porta. E eu não estou falando isso de forma arrogante, longe de mim. O Vitão está aqui para confirmar que se tem uma coisa que eu não sou, é arrogante. Mas não dá pra gente perder tempo também, né? Exato, só que eu comecei a perceber, eu comecei a ficar frustrada de... Eu não posso falar perder tempo, porque para mim atender nunca é perder tempo, porque eu sempre aprendo alguma coisa. Ok. Mas assim... Perdoe a minha colocação, então. É, Mas é que eu acho que Você às vezes entende? é porque depende muito do outro, né? mas eu quero alguém que esteja habilitado, que já esteja nesse ponto que você chegou de colocar isso como uma prioridade. Porque senão se você não está nesse momento e eu te dou a vez, você está tirando tempo de alguém que está Querendo, né? querendo. Perfeito. E aí, se você não estiver nesse ponto, todas as milhares de ferramentas que eu estou aqui me matando, fazendo de tudo para dar, para oferecer, para te ajudar a ter toda essa contemplação, a mudar de fato a sua mentalidade para que você não tenha um reganho, que é o que a doutora Júlia sempre fala, o difícil não é o emagrecer o paciente, o difícil é mantê-lo emagrecido. Porque enquanto a sua motivação, o seu propósito estiver existindo aí na tua cabeça, você vai. E se alguma coisa acontecer e aí você perder? Então, por exemplo, um dos seus gatilhos foi querer ser pai e um pai funcional, um pai que corre atrás de uma bola, foi isso que você me falou. Sim. E se aí por um No acaso não acaso poder ter. exato, um acaso do destino, um azar, você descobrir que você não pode ter filho? Acabou o gatilho? E aí, você vai voltar a ganhar peso? Não. Você entendeu? Então, assim, eu realmente estou selecionando as pessoas, passam ali por um filtro mesmo. Porque eu preciso que elas estejam realmente dispostas a tratarem como prioridade. E isso foi uma coisa como nutricionista que muitas vezes me frustrou e foi assunto de terapia, né? E aí o que a minha psicóloga sempre falava cada um tem o seu tempo. E eu, como profissional da saúde, entendo e respeito. Mas eu também posso ter a escolha De atender, de atender naquele tempo ou não. quem já está naquele propósito. E assim, eu sei que profissionalmente falando, querendo ou não, você está deixando de ganhar dinheiro. Né? Assim, teoricamente, uma pessoa não está pronta. Então hoje você mudou totalmente a cabeça no sentido de, eu quero que o meu trabalho seja muito mais do que ganhar dinheiro. Exato. Você quer realmente fazer algo que mude a vida das pessoas, que impacte de uma maneira efetiva e não somente fazer pela grana. É basicamente isso. É basicamente isso. Eu quero de fato... Tomar essa decisão é muito difícil, né? É, muito difícil. Mas eu vejo também que aí entra um ponto que aí eu acho que é extraordinário,
Que é quando você toma essa decisão de eu não faço mais pela grana. Eu faço porque realmente eu quero ser um marco na vida da pessoa. É aí que as pessoas certas começam a aparecer. Eu acredito nisso. Na verdade, você quer ser um agente de mudança, né? Uma ferramenta. Uma ferramenta. Você não quer ser só mais um profissional que está ganhando dinheiro na área e não está errado, está tudo bem. Mas é porque isso não me satisfaz profissionalmente. Tanto é que desde o começo, desde o meu primeiro ano de formada, eu não vendo consultas avulsas. Porque desde o começo eu percebi que perder peso, ganhar massa muscular, seja o objetivo que for, tratar intestino, é uma coisa que demanda mudança de comportamento. E mudança de comportamento demanda tempo. Então, que eu, pobre de mim, ou mesmo que eu fosse a pessoa mais extraordinária da face da Terra, vou conseguir fazer com uma consulta e um retorno? Me fala. Nem se você for a melhor do mundo. Nem se eu for a melhor do mundo. Nem os profissionais que estão há muitos anos ali de experiência na minha frente conseguem fazer isso. Sim. Cá, qual foi a sua maior realização profissional? Que você fala assim, fiz a diferença aqui, eu tenho isso aqui como um apreço gigantesco e carrego comigo. Eu acho que eu não tive uma. Eu acho que eu tenho várias diariamente. Quando eu escuto do meu paciente, após eu falar algumas coisas, ele olha para mim e fala assim, nossa, é exatamente isso. Meu Deus. Isso é uma realização para mim. Quando você percebe que ele entendeu o que ele precisa fazer e o que ele precisa ser a partir de agora. Eu acho que quando eu tiro ele da pré-contemplação para a contemplação, ou da contemplação para a ação, e eu falo, eu fui o agente que apertou, ou que derrubou primeira pecinha do dominó, aí eu falo, é isso. É isso. É isso que eu faço. Essa é a minha função. É para isso que eu vim nesse mundo. Para dar esse... Sabe? Sim. A hora que eu sinto que eu fiz isso na cabeça da pessoa, na cabeça do paciente, e é praticamente um eureka. Sabe? É isso. Nossa, é isso. Porque eu acho que o nutricionista é muito isso. Quando vocês me procuram, é porque vocês já estão entendendo que algo de errado não está certo. Uhum. Né? Mas vocês não estão sabendo meio que por onde começar. Tá, mas o que eu faço primeiro? Então, está muito nessa fase de contemplação. Aí eu chego e falo assim, não, calma lá. Esse é o cenário. Para você chegar aqui no ponto B, você está aqui no ponto A, a gente precisa fazer isso, e nessa ordem. Não adianta você querer pular a etapa que você vai se estabacar e voltar para a estaca zero. Então, quando eu consigo fazer essa análise e o meu paciente entende, isso faz sentido para ele, aí eu tenho uma realização profissional. De forma comportamental, o que você vê no consultório, você acabou de falar de sair do ponto A para o ponto B sem pular etapas. Mas tem gente que pula etapas. Uhum. Usam artifícios de atalhos, aí vamos colocar assim, não com a orientação de um profissional, por conta. E eu já fui uma dessas pessoas. Por que essas pessoas, quando usam esses artifícios, a gente fala de remédio e tudo mais, para chegar nesse ponto B, talvez, que seja perder alguns quilos, por que geralmente essas pessoas voltam com o peso dobrado? Porque elas mudaram, elas conseguiram minimizar o sintoma, mas não consertaram a causa. E isso faz ela, não dobrar o peso dela, mas, por exemplo, se ela perdeu 10, ela ganhou 20. É isso que resulta? Normalmente, sim. Porque daí é um gatilho de frustração muito grande. Porque para ela agir, já é uma coisa muito difícil. E aí, quando ela age e depois ela vê que não deu certo ou ela desiste, esse gatilho de frustração é potencializado. Então, para não acontecer essa frustração dobrada, todo esse ao redor que acaba frustrando,
você precisa mudar de fato a sua mentalidade, né? E é por isso que eu nunca acreditei, desde o meu começo, que uma única consulta e um único retorno fosse resolver alguma coisa. Não foi de nenhum lugar que eu tirei isso, muito provavelmente da minha própria autoanálise de fazer terapia e ver o quanto que eu demorei para modificar alguns hábitos que me incomodavam principalmente, né? Então eu vi que não foi de uma hora para outra, não foi numa sessão de terapia que eu consegui modificar coisas que me incomodavam. Foi um trabalho, foi uma construção, uma persistência, né? Mas principalmente foi uma mudança de mentalidade. Eu entendi, né? Eu saí da negação de que aquilo realmente acontecia, porque o nosso primeiro instinto é negar que aquilo acontece. Então eu realizei que aquilo realmente estava acontecendo e comecei a buscar caminhos para mudar aquela ação. Depois eu comecei a colocar em prática. E aí tinha dias que eu consegui, tinha dias que eu não conseguia. E aí a minha psicóloga falava, persiste, que até que isso vire um hábito e fique no seu automático. Perfeito. Né? Então eu acho que é muito isso. Uma coisa que eu acho que isso também calhou de ser uma verdade forte em você foi a sua fala do anterior, quando você falou do processo, de você gostar do processo e não do resultado em si. Claro que o resultado ele vai ser uma consequência e pelo esporte que você praticava, que era o fisiculturismo, eu acho que não existe perdedor no sentido do corpo que construiu, né? Do processo que construiu. Até eu lembro de uma fala de um jogador de basquete que um repórter perguntou para ele, falou assim, como é que você se sente mais uma vez chegando até essa altura do campeonato e perdendo? Você jogou fora a temporada? Ele falou, por que vocês têm a cabeça de que, tipo assim, se alguém não venceu, tudo não valeu nada? E de fato valeu para uma construção pessoal, para uma mudança de mentalidade. Não são só os resultados positivos que a gente tem que levar para a nossa vida como um reforço satisfatório. Às vezes os ruins a gente pode transformar como um aprendizado e não jogar fora o que deu errado, mas pegar aquilo ali como base e fazer diferente. Você se aprimora. Exato. Esse é o ponto, né? O ponto é que as pessoas ficam tão concentradas no resultado final e na utopia dele, que aí elas se perdem no meio do caminho. Sim. E você tem que reconhecer os seus progressos, os seus pequenos progressos. Sim. Né? Por isso que eu achei tão importante colocar no meu método, primeiro, a organização e a gestão de tempo. E, segundo, esse suporte emocional e motivacional. Porque eu vejo que ele se perde com o passar do tempo, porque você fica esperando realmente chegar na próxima consulta e já estar pronto, e você nega o fato de que você precisa ser aprimorado dia a dia, entende? Sim. Então, isso precisa ficar muito bem claro, que é o que eu chamo de alinhar as expectativas, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender, primeiro de tudo, quais são os nossos limites. E muitas vezes a gente não os conhece. Então, como que você vai defender uma coisa que você não conhece? É difícil. Você não sabe o que você está querendo defender ali, né? E o desconhecimento faz com que você fique perdido até. Exato. Então, às vezes você fala para mim, Cami, eu queria treinar 6 vezes por semana. Tá. Legal. Sim. Mas assim, será que hoje, com a estrutura corporal que você tem, isso cabe? Porque querer, como dizia minha mãe, não é poder. Exato. Né? Então, será que isso cabe? Será que essa musculatura, hoje, aguenta um volume de treino de 6 vezes por semana? Ou será que você precisa alinhar a sua expectativa, fazer bons treinos 3 vezes na semana e conforme o seu corpo for se fortalecendo, você aumenta o volume? Perfeito. Né? E na dieta é a mesma coisa. Será que agora, no zero, no começo, você consegue ficar sem carboidratos ou praticamente sem carboidratos, fazendo uma restrição absurda? Por isso que toda mudança significativa ela não tem que ser drástica, né? Porque senão a pessoa não permanece. Cara, adorei nosso papo. Eu também, foi muito bom. Eu, assim, aprendi muito. E você aí, se você não aprendeu nada, a gente tem aí que catar você no couro, irmão.
Você também, mocinha, que você não aprendeu nada não, porque, ó, muito conteúdo bom. Cá, muito obrigado por me receber Obrigada. aqui, por esse bate-papo. E eu deixo agora um espaço para você falar com a galera, deixar sua mensagem, deixar uma frase que te impacta. Enfim, o espaço é seu, mais uma vez, para você falar o que você deseja para o pessoal. Obrigada. Bom, pessoal, eu acho que, primeiramente, eu estou à disposição, né, nas minhas redes sociais. Bitão vai deixar aí para vocês. Acho que a minha mensagem principal é: olhem para vocês mesmos, se observem, saiam do automático, né? Façam aquele exercício de se olhar de cima, como se você estivesse vendo uma filmagem sua, os seus hábitos, o seu ambiente, suas prioridades. Conheça o que faz sentido de fato para você, que esse é o primeiro passo para a gente realmente gerar uma mudança significativa. É isso. E se você chegou até aqui nesse bate-papo e não se inscreveu no canal do Vitão, você já está errado. Então já se inscreve no canal, começa a seguir a Camila, tá na descrição. O Instagram dela apareceu na tela várias vezes aí, mas lá na descrição tá o link para você clicar e começar a segui-la. Fechou? Muito obrigado. Obrigada. E até o próximo podcast. Até.